Professora Valdiana Gomes, língua portuguesa, mais uma aula de gramática para vocês. E antes de irmos para a indicação da agenda, vamos fazer a nossa acolhida, tá bom? E o tema da nossa acolhida de hoje, solidariedade. Uma palavra tão importante, tão usada no nosso ambiente educacional por sermos uma escola vicentina que valoriza e aprecia os valores importantes para a nossa formação humana, tá certo? Então vamos lá. A solidariedade é um ato de bondade com as pessoas, seja ajudando alguém menos favorecido que você, ou seja empatia com um colega. Você já está sendo solidário. Tratar com importância a existência do outro é a essência desse ato. Embora muitas vezes o valor da solidariedade seja reconhecido, nós sabemos que não é tão fácil praticá-lo e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ser solidário é agir com o coração, sem outros interesses, o que para muitas pessoas acaba sendo um desafio. Você costuma ser solidário? Essa relação é existente, é permanente na sua vida? Pense um pouco sobre isso. Então, a nossa acolhida de hoje é um convite a pensarmos no senso do sentimento, na ação de ser solidário. E você, como exercita a sua solidariedade? Bom? Então, feito isso, nós vamos para a indicação da nossa aula, que começa com a correção da atividade de gramática, da página 95 a 100. Pegue aí sua gramática, tá certo? Depois de posse da sua gramática com a sua agenda, faça as anotações necessárias, para que você possa acompanhar sem nenhum problema. Vamos lá. Página 95. Leia o anúncio abaixo e responda as questões de 1 a 3. Primeira, sobre o anúncio, responda. Ao primeiro olhar, a que se assemelha a figura em preto no centro do anúncio? Então, você vai fazer uma leitura minuciosa, detalhada, Que relação essa figura tem com o enunciado? Basta uma letra. Aí você vai dizer que de longe, só observar, você já vê que ela assemelha-se à letra A. O enunciado verbal reforça a imagem da letra A. Com um olhar mais atento, observamos alguns detalhes no fundo da imagem em preto. O que há na ponta superior da figura em preto? A gente vai observar o quê? Analise os detalhes. Pedestres atravessando a pista. Os dois pontos vermelhos são uma criança e um carrinho de bebê. O que são, na verdade, as faixas em preto? Elas são da ideia de duas pistas de rodagem, certo? No enunciado verbal do anúncio, lemos: basta uma letra, enquanto dirige, não envie torpedos. Quem é o anunciante? É, claro, uma empresa de telefone, empresa de telefonia, certo? Qual é a finalidade do anúncio? Alertar o motorista sobre o risco de enviar torpedos enquanto dirige. Que relação existe entre a parte verbal e a parte visual do anúncio? O enunciado e a imagem sugere que, ao dirigir, basta digitar uma letra no celular para que um grave acidente aconteça. Qual é o principal argumento utilizado para convencer os leitores? Aí você vai pensar, Você vai relacionar a imagem, você vai relacionar as respostas que já foram atribuídas e você vai dizer que a imagem de um adulto atravessando a estrada com a criança e um carrinho de bebê constitui o argumento principal, que vidas importam, Observe a estrutura sintática do enunciado de advertência do anúncio. Enquanto dirige, não envie torpedos. Então, a gente tem aí oração principal e oração subordinada, Oração principal, não envie torpedos, enquanto dirige, oração subordinada. Trata-se, portanto, de um período composto, tá certo? Formado por duas orações. Aí vamos lá. A primeira delas liga-se à oração principal por meio de uma conjunção enquanto. Qual é o sentido que essa conjunção exprime no período? Enquanto a finalidade, a condição e a comparação é tempo. Então, você não precisaria nem entender a classificação pelo sentido que ela expressa, que no caso é tempo. Transforme em orações subordinadas adverbiais os adjuntos adverbiais destacados nos enunciados a seguir. Para isso, emprega a conjunção entre parênteses, como no exemplo. Por sorte, chegamos uma hora antes do combinado. Por quê? Porque tivemos sorte, chegamos uma hora antes do combinado. Aí vamos lá, com calma, Você vai tentar fazer, relacionar as orações e dar o resposta correta. Apesar dos problemas, ela espera conseguir o cargo. Aí, entre parênteses, ainda que haja problemas, vírgula, ela espera conseguir o cargo.
Na reunião de amanhã, este assunto será retomado, entre parênteses, quando? Quando nos reunirmos amanhã, vírgula, esse assunto será retomado. Sem o meu consentimento, eles não irão muito longe, entre parênteses, se. Se eu não consentir, eles não irão muito longe. Os manifestantes lutam pelo voto secreto, a fim de. Os manifestantes lutam a fim de votarem secretamente. Aí, nós vamos com continuidade. A gente faz uma análise aí da classificação das relações adverbiais, só para lembrar, né, que de acordo com os valores semânticos, você sabe, elas expressam uma classificação, tá certo? Que pode ser temporais, condicionais, concessiva, proporcionais, causais, consecutivas, comparativas, conformativas e finais. Professora, a gente tem que decorar toda essa relação? Você tem que entender, você tem que realizar. É a aplicação, é o uso, né? Você não vai sair decorando. Você vai entender o sentido que essa classificação ela exerce. O que você quer comunicar, o que você quer expressar. E aí você vai fazer o uso das classificações pertinentes. Por exemplo, se for temporal, o que vai indicar? Olha, indica o momento, a época, o tempo da ocorrência do fato expresso na oração principal. Como exemplo, quando a noite chega, os pássaros buscam os seus ninhos. Quando a noite chega, o tempo, né? São introduzidas pelas conjunções subordinativas temporais. Quando, enquanto, logo que, assim que, mal. Né? Aí, condicionais. Expressa uma hipótese. É importante que você relacione, tá certo? Uma hipótese ou condição para que o fato expresso na oração principal ocorra. Aí você vai ter como exemplo, contanto que ele participe, pode entrar no nosso grupo. Quer dizer, a hipótese, a condição estabelecida. Né? Aí são introduzidas pelas conjunções subordinativas condicionais o se, caso, contanto que, desde que, salvo se, a menos que, sem que. Né? E vem as concessivas. Expressam a concessão, um fato contrário ao expresso na oração principal, porém insuficiente para anulá-los. Olha aí, preste atenção. Embora o tempo esteja feio, vou para a praia no final de semana. São introduzidas pelas conjunções subordinativas concessivas, embora, conquanto, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que, etc. Proporcionais indicam a proporção em relação ao fato expresso na oração principal. Quanto mais eu lia, mais gostava de ler. São introduzidas pelas conjunções subordinativas proporcionais, a proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, mais. Né? Então, é assim que a gente relembra essa classificação. E relembrando essa classificação, né, você vai poder, de uma certa forma, resolver com mais segurança. Aí na página 98. Leia o anúncio a seguir e responda as questões 1 e 2. Então, você vai ler com atenção, sem preguiça. Tira esse momento para realmente, né, estabelecer essa relação de contato com o conteúdo, com a atividade. Retoma, volta, vê a classificação, tá certo? Porque assim você vai tendo elementos necessários para você poder chegar à sua resposta. Olha aí. Abaixo do pássaro, leia esse enunciado. Porque viajar de outro jeito se você pode voar? Qual é a oração adverbial existente nesse período composto? Identifique-a. Se você pode voar. Qual é a conjunção adverbial que a introduz? Se, bem claro, né? Indique o valor semântico expresso por essa oração e classifique-a, tá certo? Olha o que a questão pede. Ela pede para você encontrar, indicar o valor semântico, o sentido. Aí, causa, né? Oração subordinada adverbial causal, tá certo? E você vai entender o quê? Que ela apresenta o valor de causa, já que, visto que, você pode colocar. E não como um condicional, como geralmente é mais frequente esse uso, tá certo? Na verdade, essa questão ela quer levar você a essa reflexão. Sabendo-se que o anunciante é uma empresa de transporte aéreos, né, de transportes aéreos, observe a linguagem visual do anúncio e responda. Todas as vezes que o texto pede para você fazer essa observação, é importante que você faça, senão você vai ficar com sentido incompleto de entendimento, tá certo, da questão. Olha, a pergunta formulada pelo enunciado tem razão de ser se o destinatário for o pássaro, preste atenção. O que está sobre o banco? Por quê? Sim, porque o pássaro escolheria viajar de ônibus, se ele pode voar, né? Por que ele faria essa escolha? Né? Aí nós vamos para a página 99. Se o destinatário for o leitor do anúncio, como se deve entender a expressão de outro jeito? E a palavra voar? A expressão de outro jeito ganha o sentido de viajar de ônibus, e a palavra voar equivale a tomar um avião. Né? Indique o valor semântico, tempo,
condição, concessão, proporção das orações destacadas nas frases. Se eu for convocada para o jogo, não vou decepcionar. O que a gente tem aí? Condição. Logo que cheguei, fui almoçar. Logo que cheguei. Tempo. Embora more longe, nunca chega atrasado. Concessão. Né? Embora. À medida que estudo, vou entendendo melhor estes cálculos. Proporção. Por mais que eu evite doces, não consigo resistir ao chocolate, né? A concessão. Leia essa tira de Ziraldo com o menino maluquinho. Se eu fosse você, eu cortava esse cabelão. Por quê? Podem querer jogar um bicho nele, sei lá. Ora, quem teria essa audácia? O menino maluquinho, quadrinhos, as tiras, Porto Alegre, 1991, página 33. Reconheça a oração subordinada adverbial existente na tira e classifique-a. Então, se eu fosse você. Se, a condição, né? Condicional. Aí, dando continuidade, né? Só para lembrar, nós temos também as causais e as consecutivas. As causais indicam a causa do efeito expresso na oração principal, tá certo? Ó, estou vestida assim porque vou à festa. Né? Então, porque, visto que, posto que, uma vez que, como, certo? Mas de qualquer jeito, professora, não, tá certo? Sempre que for anteposto à oração principal. As consecutivas, por uma consequência, um efeito do fato mencionado na oração principal. Falou tanto que ficou sem voz. Né? Aí nós temos aí, são introduzidas pelas conjunções subordinativas consecutivas que, precedidas de tal, tão, tanto, tamanho, de sorte que, de modo que, certo? E as comparativas, né? Estabelecem uma comparação em relação ao elemento da oração principal. Isso é muito importante que você entenda. Né? Olha, a criança comia tanto quanto um adulto, certo? São introduzidas pelas conjunções subordinativas comparativas como, que, do que, assim, como, tanto, quanto. E você vai relacionando. Quando você vai dizendo isoladamente, é como se isso fosse se tornando complicado para vocês, mas não é. Vai ser o uso. Quando você pegar a oração principal, a semântica, o que você quer dizer, você vai empregando com o sentido que você quer expressar na oração, tá certo? A conformativa, né, estabelece uma relação de concordância, de conformidade entre o fato nela mencionado e outro expresso na oração principal. Olha aí um exemplo. A prova acabou mesmo sendo adiada, conforme prevíamos. Com que ela foi introduzida, né? Por ser uma subordinada conformativa, que a gente vai classificar. Aí, olha, o como, o conforme, o segundo, o consoante. E as finais, que apresentam a finalidade para o fato expresso na oração principal. Vamos esforçar para que todos participem dos jogos. Então, para quê, a fim de quê, né? E além disso, pessoal, a gente vai ter essa relação, né, das orações subordinadas reduzidas, tá certo? Essas orações adverbais reduzidas, elas são apresentadas na forma desenvolvida de infinitivo, gerúndio ou particípio, tá bom? Mas antes disso, vamos retomar aqui, né, para a nossa aula de hoje, essa classificação, certo? A gente já sabe que as orações subordinadas adverbiais, elas exercem a função de um próprio de um advérbio. E como eu estava falando no decorrer da resolução da correção da atividade, essa classificação ela vai ter várias denominações, como causa, concessiva, condição, final, comparação, temporal, conformativa, proporcional, consecutiva, certo? E ela funciona, né? É importante que você entenda essa relação como adjunta adverbial da oração principal. Descobrimos que a oração é adverbial pela circunstância que ela expressa. Aí essa circunstância ela vai ser de tempo, de modo, de causa, como se fosse realmente um próprio advérbio. Né? Aí causal, não viajamos porque estava chovendo. Consecutiva, choveu tanto que o jogo foi cancelado. Condicional, se chover, não sairei. Comparativa, estou tão nervosa como você estava até agora. Concessiva, vou lhe dar mais uma chance, embora não mereça. Conformativa, né? Segundo me disseram, hoje haverá aula. Proporcional, né? Pede, ó, à medida que o tempo passa, a menina cresce. Final, estude bastante para que você passe no concurso. Temporal, não sairei até que me contem a verdade. Então, você vai tendo essas relações. Mas como é que a gente identifica nessas conjunções? Olha, porque, visto que, uma vez que, já que. A concessiva, embora, apesar de que, ainda que, se bem que, contanto que. As condicionais, se salvo se, caso, contanto que, desde que. As consecutivas, tanto que, de tal forma que. Comparativa, tal, como, quanto, mais do que, tanto, quanto.
As conformativas, como, conforme, segundo, consoante. E as finais, professora? A fim de quê, para quê? Proporcionais, a proporção que, a medida que, quanto mais, né? Mas são só essas? Não, a gente lembra ainda das temporais. Quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, tá certo? Então, quando a gente vai fazendo essa relação, né, de mais uma vez lembrar de que funciona como adjunta adverbial da oração principal, e a gente vai descobrir essa relação que a oração subordinada ocasiona na frase, você vai para o melhor para o entendimento dela, tá certo? E esse entendimento, né, ele está associado, ele está atrelado ao uso, tá certo? A aplicabilidade na oração, tá certo? Então, agora, né, nós vamos pegar aí, por favor, a sua gramática. Peguei comigo na página 101, né? Eu volto aí para o quadrinho da página 100, a gente vê aqui, ó. Após essa explicação, a gente vê, do mesmo modo que as orações subordinadas e adjetivas, as orações adverbiais podem apresentar na forma desenvolvida e reduzida, como eu tinha falado antes de ir para a recapitulação. As reduzidas têm o valor no verbo no infinitivo, né? No gerúndio ou no particípio. Por exemplo, o novo funcionário veio para cuidar, né, infinitivo, ó, da segurança da escola. Oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo, por conta da terminação AR, certo? Chegando ao aeroporto, ligue para mim. Olha aí. Chegando, NDO. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Reconhecida, IDA, né, a sua inocência, ele poderá voltar a frequentar nossos encontros. Oração subordinada adverbial condicional, que vai ser uma reduzida de particípio. Aí nós vamos resolver aí a 101, pelo menos para poder dar esse suporte. 101, vamos ver se dá tempo, pelo menos até a 102, tá bom? Para a gente construir o conceito junto com vocês. A primeira questão diz assim: leia a seguir parte da letra de uma conhecida canção de Paulinho da Viola. Então, você vai ler, né? Ele já te diz a indicação de que é uma letra de uma música, de uma canção, e depois você vai responder de 1 a 3, tá bom? Vou refazer essas 3 com vocês, depois vocês dão continuidade sozinhos. Olha aí. Foi no rio que passou em minha vida. Se um dia meu coração for consultado para saber se andou errado, será difícil negar. Meu coração tem mania de amor. Amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou, só um amor pode apagar. A marca dos meus desenganos ficou, só um amor pode apagar. Porém, há um caso diferente que marcou no breve tempo. Meu coração para sempre era dia de carnaval. Carregava uma tristeza, não pensava em novo amor, quando alguém que não me lembra anunciou. Portela, Portela, o samba trazendo alvorada, meu coração conquistou. Disponível, né? Acesse em 27 de 5 de 2016. Na canção, o eu lírico trata de suas experiências amorosas. A. O que ele pensa a respeito de sua conduta amorosa? Justifique sua resposta com versos da canção. Aí você vai analisar, né? Ele considera que errou muito no plano amoroso. Conforme os versos, meu coração for consultado para saber se andou errado, será difícil negar. De acordo com o texto, o que pode apagar as experiências negativas do amor? Somente o novo amor, né? Segundo o texto. Qual foi o novo amor que conquistou o eu lírico? A Portela, Escola de Samba do Rio de Janeiro. Classifica as seguintes orações do texto. Se um dia meu coração for consultado. Oração subordinada adverbial condicional. Para saber. Oração subordinada adverbial final. Quando alguém mencionou Portela. Oração subordinada adverbial temporal. Aí nós vamos para a página 102, tá certo? Só vamos responder a terceira questão e depois você dá continuidade sozinho, tá bom? A propósito das orações, se um dia meu coração for consultado para saber e meu coração tem mania de amor, assinala a alternativa falsa, né? Nós vamos trabalhar com a perspectiva da falsa. Primeiro vamos ler os itens. A conjunção se, por seu valor condicional, introduz o leitor em um plano hipotético, que para se realizar depende de uma condição, isto é, o eu lírico acharia difícil negar que seu coração andou errado, desde que um dia fosse consultado a respeito. Então, isso é a proposição A. B. A causa de o coração do eu lírico ser consultado é para saber se andou errado. Né? Vamos para o C. A oração para saber expressa a finalidade de uma possível consulta ao coração do eu lírico. D. A oração meu coração tem mania de amor, precedida pela subentendida conjunção porque,
expressa a causa ou explicação da afirmação anterior. Será difícil negar. Né? Então, você vai ler com calma. Isso é um dos itens, né, dos critérios da atividade. Mas o que ele quer? Ele quer a falsa. Né? Então, atente-se. Então, o que a gente vai entender? O item A está correto, né, a conjunção se. O C também e o D também, porque eles expressam essa relação de classificação corretamente. Quando você vai para o B, que diz que a causa de o coração dele ser consultada é para saber se andou errado, que não é, então a gente encontra aí o item errado. Então, na página 102, a gente encerra aqui, marcando o item B. Tá bom? Então, vocês ficam aí, né, com a continuidade da atividade. Lembrando para vocês que na próxima aula eu retomo com vocês a partir da quarta questão da página 102, tá certo? Porque a 101, né, já comecei a fazer com você para facilitar essa construção do conceito com vocês, certo? Então, um abraço carinhoso, boa atividade, faça sua atividade com calma, sem pressa. Na próxima aula a gente volta com a correção e indicação de nova atividade. Um abraço carinhoso.